Salmo de número 104, verso de número 33. Salmo 104, versículo 33. Salmo 104, versículo 33. Todos encontraram? Mulheres, leiamos. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Homens, cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Leiamos todos. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. A igreja pode assentar-se. Hoje, o nosso coral celebra 57 anos de organização. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, a seção 1, diz o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. O louvor é um dever natural do homem, e ele é expresso também através da música. A música é uma expressão nossa de gratidão, foi o que acabamos de ler. Cantarei ao Senhor enquanto eu... Mas nem sempre é fácil, não é verdade? Tem vezes que não é fácil, mas o salmista nos instrui, porque música, louvor ao Senhor, também é expressão de gratidão. Música, louvor ao Senhor, também é veículo teológico. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, verso de número 16. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 16. O que Paulo escreve a essa igreja que ficava na cidade de Colossos, sede de uma grande unidade militar de Roma? O que ele escreve aos Colossenses no capítulo 3, verso de número 16? Leiamos todos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Que mais? Paulo escreve aos Colossenses dizendo que a palavra de Cristo deve ser rica em nosso coração. Nós devemos nos instruir, ensinar e ser ensinados. Nós devemos nos aconselhar mutuamente. E devemos também louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Há também um outro aspecto da música, Efésios capítulo 5, verso de número 19. Leiamos. Efésios capítulo 5, verso de número 19. Música como meio de edificação e encorajamento. Efésios 5, 19. Leiamos. Falando entre vós com... entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A música, ela é aspecto de gratidão, a música, ela é aspecto de teologia, a música também é aspecto de edificação e encorajamento. Diz a nossa confissão de fé: a leitura das Escrituras com temor divino, a sã pregação e a consciente audição da palavra, em obediência a Deus com inteligência, fé e reverência, o cântico de salmos com graça no coração e a devida administração e digna recepção dos sacramentos, são todas partes da adoração religiosa ordinária a Deus.
Isso é que move, pavimenta, é isso que nos instrui a ter o culto como nós temos. O culto deve ser recheado de louvor com salmos, hinos e cânticos espirituais. E agora, saindo do aspecto das Escrituras no sentido teórico, no sentido daquilo que a palavra nos sorveu em termos de conhecimento, junto com a nossa confissão de fé, aí vem, Coral Júlio de Oliveira, o momento de uma reflexão muito pessoal. Por que uma reflexão pessoal? A geração de 45 a 54 anos é hoje a geração tida como a mais depressiva da história da humanidade. É a que hoje, por incrível que pareça, detém maior fonte de renda e, ao mesmo tempo, é a geração que mais faz uso de antidepressivos. E os motivos pelas quais essa geração de 45 a 55 ou 54 se torna a geração mais depressiva do mundo é que ela precisa educar seus filhos em um mundo que não existe mais. Verdade ou mentira? O mundo que nós vivemos acabou. Ele só está na nossa mente. Antigamente homem era homem, mulher é mulher, o certo é o certo, errado é errado. E hoje? Hoje, se você perguntar para alguém na rua, me diga o que é um homem, você já está constrangendo. Me ensine o que é uma mulher, você já constrangeu. Mas a coisa de 40, 30 anos atrás era fácil. Mas o mundo mudou. Mas o mundo antigo que nós vivemos, ele ainda existe aonde? Aqui. Essa geração tem que educar filhos em um mundo que mudou. E ao mesmo tempo é uma geração que tem que cuidar também de quem? Dos pais idosos, cuja aposentadoria não paga o que deve ser investido em um abrigo, em uma instituição de longa permanência, chamada ILP. De tal modo que você hoje precisa demandar muito custo para uma criança ter um acesso médio à educação e, ao mesmo tempo, tem que demandar recursos para que os seus pais, ou seu pai, ou a sua mãe, ou tio, ou tia, tenha uma trajetória digna no momento clímax de sua vida. E aí vem a pergunta, como é que você mantém a saúde assim? Como você lida com as tensões? Coral Júlio de Oliveira. Por que dessa reflexão? Porque esse mundo mudou tanto, que hoje até mesmo igrejas não sabemos reconhecer quando as vemos. Ontem, voltando da casa da minha tia, que nós fomos visitá-la por conta da minha mãe, minha tia mais nova, não, mais velha do que minha mãe, mas é menorzinha. Então, mamãe parece uma gigante, parece mais novinha do que ela. Fato é que ontem, entrando na cidade dela e saindo, e entrando em outras cidades, minha filha fazia uma competição, via tudo preto e ficava olhando e dizia, aquilo é igreja, está ali no letreiro. Aí via uma outra coisa preta, aquilo ali é bar, está ali, ó. Aquilo ali é estúdio fotográfico, está ali. Eu falei, filha, você está apontando isso por quê? Não, pai, porque hoje é tudo tão preto, que aí eu fico querendo saber o que é igreja, o que é bar, o que é qualquer outra coisa. O que isso significa para nós, Coral Júlio de Oliveira? Cada vez mais o canto coral vai se extinguindo como arte na humanidade. Lembram daquele coral, os Canarinhos de Petrópolis, se eu não me engano? Acabou. E agora? Vocês se lembram quando as grandes estatais tinham seu próprio coral? Petrobras tinha coral, Eletrobras tinha coral, e cadê? Por quê? Não são falta de recursos, mas é uma cultura musical que está em desuso pela maioria da sociedade. E aí nós, como presbiterianos, já vivendo na corda bamba da existência, ainda temos uma responsabilidade.
manter uma cultura em um mundo que diz para nós o tempo todo o quê? Leva mal não, mas você está errado. Leva mal não, mas quem sabe sou eu, você é inferior. É que você ainda não galgou a compreensão que eu tenho das coisas. Se você estudasse mais, você teria a compreensão geral das coisas, mas é muito limitado. É isso que nós ouvimos. Como se a sabedoria que nos rege desde 12 de agosto de 1859, como se o presbitério que vivemos há 3 séculos de forma ininterrupta, eles fossem nada. O novo só é bom porque é novo. Se for antigo porque é antigo, você rechaça. E aí, coral, tem vocês aqui, 57 anos, usando toga. Com 57 anos, colocando cores que rememoram, que apontam do calendário litúrgico. Coral, vocês estão de parabéns. Porque, infelizmente, há igrejas que perderam o canto coral não por uma decisão consensual, mas muitas vezes porque não se importam ou nem sabem que um coral ele pode ser relevante e importante para a igreja. Coral, louvar ao Senhor é símbolo de fidelidade de Deus. Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Louvar ao Senhor, coral, também é um testemunho de unidade e serviço. E aqui eu quero me deter um pouquinho para nós encerrarmos. Igreja, quão importante é a vida de um coral? Você tem a dona Leodina, que está sentada ali na ponta, costureira, com dificuldades muitas vezes na sua visão. Você tem dona Laurita, que passou por um momento dificílimo de cuidado com a própria saúde e foi totalmente restaurada. Você tem nossa irmã Eliette, cujo filho está lá no Canadá e faz as maiores recomendações a ela, ela tem que andar ali direitinho. E sabe que mais dia menos dia pode ser que, óbvio, vá fazer companhia à sua família lá. Você tem nossa irmã Flávia, você tem, cadê o Júlio? Júlio está ali atrás. Você tem a Flávia e o Júlio, que se conheceram aqui nessa igreja, nos anos 90, se conheceram aqui, foram para outros lugares servindo e adorando ao Senhor, mas nessa história mais recente, Deus os trouxe de volta ao local onde se conheceram, com direito à celebração de bodas, que coisa mais linda, com 2 filhos para criar, em um mundo que só existe na nossa cabeça, e nós ficamos, quem tem, ficamos de cabelo em pé com o que ouvimos quando nossos filhos chegam da escola. Aí você tem a dona Eliene, mãe da Milena, esposa do Nunes, que chegou aqui na igreja e até hoje é um dos meus exemplos pessoais de humildade. Com toda a dedicação e carinho, faz uns bolos deliciosos, são nossos bolos dos aniversariantes. E com esse jeitinho dela calminha, tranquilinha, só não mexe muito não, tá? Só não mexe muito. Não fica achando que, sempre vou me dar bem, cuidado, tá? O problema do malandro é achar que todo mundo é otário. Agora, a nossa irmã Eliene, com uma humildade, com uma simplicidade, ao ponto de telefonar durante a semana e explicar que Deus está abençoando a família com uma oportunidade de negócio, de trabalho. E ela manda um zap pedindo o seguinte: pastor, eu queria consagrar meu estabelecimento, consagrar a Deus. Como é que a gente faz? Podemos fazer em 2 momentos, tanto aqui na igreja, diante de toda a igreja, quanto lá no local onde ele é, que é perto da sua casa. E isso, minha irmã, foi tão bonito, sabe por quê?
Porque houve um tempo que a coisa mais normal do mundo era a gente consagrar tudo a Deus. Diploma a gente trazia, agradecia a Deus porque foi aprovado. Estabelecimento comercial. Eu peguei uma época que no momento de consagração, no dia de ação de graças, as pessoas traziam a carteira de trabalho, agradecendo porque conseguiram uma oportunidade de emprego. Hoje, as pessoas fazem de tudo e não convidam para nada. E você, na sua simplicidade, com um negócio que, como todo brasileiro, vai ter que lutar para dar certo, tem a simplicidade de pedir uma oração. E agora há pouco ainda perguntei, quer que seja hoje, quer esperar o Nunes? Ela não deixa para a semana que vem, porque mesmo se ele não vier, eu já vou ter o nome da loja. Parabéns, minha querida. Aí você tem a Isabelle, nesse mundo, criado por um pai que eu sempre chamo de meu tutor. Sabe por quê, Isabelle? Sabe por que eu chamo seu pai assim? Porque tudo que acontecia com a Stephanie com 2 aninhos, eu ia até seu pai perguntar se era assim mesmo. Porque você é mais velha, mas não tão mais velha. Você está com 16, não é isso? Então, 4 anos mais velha. E Stephanie tinha algumas coisas. Álvaro, é normal? E Álvaro, pastor, é daí para mais. Eu falei, não diga isso, sério. Por isso que eu chamo seu pai de meu tutor. E você, na sua simplicidade, na sua humildade, com tantas notas boas, mudando de escola para uma escola que você queria que fosse mais puxada no ensino para lhe preparar para o vestibular, você integra o coral. Você teve tempo para integrar o coral da sua igreja. Tem aqui Dona Joana, que eu nem preciso comentar, não preciso fazer tantos comentários. E é curioso, porque todo dia para minha mãe é dia de vir para a igreja que tem ensaio do coral. Alterna entre vir à igreja que tem ensaio do coral e uma tal de uma viagem que ela botou na cabeça aí. Mas todo dia, nós vamos viajar hoje, né? Não, mãe, nós não vamos viajar. Ah, que bom, graças a Deus. Aí da meia hora, hoje tem ensaio do coral, né? Não, mãe, hoje é terça-feira. Mas é à noite, né? É, mãe, é de noite. Quarta-feira, hoje tem ensaio. Todo dia. Você vê como a música está sempre no nosso coração. Aí você tem nosso querido diácono emérito Francisco, que nessa história mais recente entendeu que podia investir tempo, investir sua saúde em fazer parte de um coral que necessitava de vozes masculinas. E vivendo sua vida e sua vida familiar nesta igreja, já tendo passado por tudo aqui nesse lugar, do alto dos seus 80, Francisco? 78, do alto dos seus 78 anos, não abandona este lugar e quer louvar ao Senhor aqui. Aí você tem a Milena, que enfrentou tantas dificuldades na escola há uns tempos atrás, mas nunca deixou de obedecer à mamãe. Aí você tem uma mamãe como a Eliane, com uma simplicidade, que pediu oração para dizer o seguinte: pastor, na escola da minha filha estão ensinando umas coisas acerca de gênero que não bate, não está muito certo com o que eu acho. Eu fui chamada lá. E nós oramos, e ela foi defender o seu ponto de vista, e inclusive aquilo que estava acontecendo cessou. É de gente simples que Deus gosta e usa. E a Milena resolveu fazer companhia à mamãe, cantando no coral, despertando o desejo de todas as outras, porque se a Milena pode, eu também posso. Aí você tem Dona Vera e seu roldão, imbuídos de tantas atividades, com uma rotina familiar, no mínimo, vamos chamar assim, pitoresca, com tantas coisas na agenda, cuidado com o neto, com as circunstâncias da vida. E nessa história mais recente, nosso regente, que ao ouvir tantas coisas que falamos aqui, sobre cuidado com a saúde, o autocuidado, nosso regente, com muita sabedoria, tem o privilégio de, aos 67 anos, chegar ao reconhecimento que, como todo e qualquer ser humano, ele precisa compreender-se.
e precisa estudar não apenas a música, mas a si mesmo. Isso é grandeza, porque muitas vezes você encontra pessoas com 30, 40 anos que acham que já sabem de tudo. Mas com 67, pastor, cheguei a uma conclusão. Tem que aprender muita coisa e algumas tudo de novo. Parabéns, casal. Parabéns. Aí você tem Dona Ana Lúcia, com uma história de vida formidável, maravilhosa, uma batalha campal para conseguir trazer lá do fim do nosso país um filho no colo, um rebento, e trouxe. E com todas as questões de saúde que ele tinha, hoje está ali forte, todo, futuro profissional de educação física, fortão, etc e tal. Mas houve um tempo que ele era magrinho, houve um tempo que a mãe, se pudesse, carregava no colo e ele dizia, me solta. Mas nunca esmoreceu. E aqui entre nós, Guilherme, que tapa os ouvidos, mas até quando ele dizia, não estou muito afim de ir para a igreja, não é que a mãe, através de seus próprios métodos, o convencia? Está ali atrás operando o som. Podia sentir-se muitas vezes, poderia sentir-se envergonhada, vou levar meu filho sozinha para a igreja. Nunca pensou isso, nunca teve isso. Pelo contrário, e hoje colhe os frutos de eventualmente ver o filho levando e trazendo de carro a mamãe. Aí você tem nossa irmã Eliceia, que foi chegando na igreja devagar, e encontrou no coral o seu espaço. E não apenas no coral, mas na música, sendo recrutada às vezes pela Anne para solar, para cantar de forma só, e ao mesmo tempo cantar no coral. Uma prova de que toda pessoa que chega e que gosta de viver em coletividade, ela é acolhida em algum departamento da igreja. Aí você tem um rapazote, um rapagão como o Mateus, que podia dar perda total nas coisas. Mas o que ele faz? Acompanha a mamãe e papai no coral e está aprendendo a tocar flauta. Que coisa interessante. Ato contínuo, você tem essas duas irmãs aqui na ponta, a Cláudia e a Flávia, que também já viram tudo o que podiam ver nessa igreja. Não apenas aquilo que não deveria acontecer, mas tantas coisas boas que aconteceram. E são exemplo de superação. Porque mesmo com, infelizmente, a saudade que não vai ser eterna porque iremos nos rever, mas a saudade do nosso querido papai, que com tanto carinho uma vez foi lá em casa, no Natal, acho que era a véspera de Natal, chegou lá em casa e toca a portaria, tem um senhor aqui querendo falar com o senhor. Pois não, aí era o pai, que chega para mim com uma coletânea de DVDs de desenhos infantis evangélicos. E ele queria entregar naquele dia, porque gostaria que Stephanie passasse o Natal vendo o desenho da Bíblia. E essa ausência é insuperável. Mas vocês não esmoreceram no louvor ao Senhor. Muito pelo contrário. Encontraram na igreja e no louvor uma forma de não apenas aplacar a saudade, mas de destinar essa energia da saudade das coisas boas para algo totalmente positivo. E por que eu relato tudo isso do coral? Sendo muito honesto, não é para encher a bola de vocês, não. Mas sabe por que eu ressalto tudo isso? A palavra do Senhor nos diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Um corpo tem muitos membros, e todos esses membros, sendo muitos, eles formam o quê? Um corpo. E meus queridos, vocês são um símbolo do que é uma igreja, do que é um grupo, com características físicas diferentes, emocionais diferentes, histórias de vida diferentes, experiências diferentes. Mas quando vocês estão aqui,
vocês só têm um nome: Coral Júlio de Oliveira. Às vezes acontece de ter alguém que se sobressai num dom e talento natural e quer sobressair-se no meio do grupo. Aí dá aquela dor de cabeça, aí fica aquele troço, prova que sabe mais, mas o problema não é saber mais, o problema é só educação mesmo, etc. Aquele negócio, aquele rema-rema, etc e tal. Mas isso nunca aconteceu entre vocês? Sempre diminuíram o ego em detrimento de ser uma unidade. A igreja não diz, é Francisco com Coral Júlio de Oliveira, é a Milena com Coral... Não. A igreja diz só uma coisa: Coral Júlio de Oliveira. Isso é ser diferente, ter várias partes do corpo, cada um ter o seu espaço no corpo, e todos vocês formam o quê? Um corpo. Coral Júlio de Oliveira. Por que ressaltar as características individuais de cada um? Para mostrar a diferença desse grupo. E ao mesmo tempo se tornam homogêneos, porque têm um compromisso: ser o Coral Júlio de Oliveira. Assim é conosco. Cada um de nós tem sua forma de pensar, ser e agir e enxergar a vida. Mas o que nós somos? Igreja Presbiteriana da Tijuca. E nunca deixaremos de ser, até que o dono da igreja, o noivo, ele diga para a noiva o que ela deve fazer. Mas há 58 anos, nossa igreja é o que é. E com a graça de Deus celebra 57 anos de uma parte do corpo que se torna inteiriça, que se chama Coral Júlio de Oliveira. Convido o coral a colocar-se de pé. Convido a igreja da mesma forma a colocar-se de pé. E eu quero convidar cada membro desta igreja a estender sua mão à frente, como forma de agradecer ao Senhor a vida do nosso coral e como forma de testemunho do quanto a igreja é abençoada, louvando ao Senhor através do coral. Oremos. Graças te rendemos, ó Pai, pela bênção desse dia. Neste tempo, onde agradecemos ao Senhor pela vida do teu coral, agradecemos-te porque louvor é expressão de ensino, louvor é encorajamento, louvor é gratidão. Louvor também são experiências com o Senhor e, ao mesmo tempo, o louvor nos torna nos torna igual com o nosso irmão ao nosso lado. Louvamos o teu nome porque este coral tem um nome só. E ninguém se sobressai porque o objetivo de todos é fortalecer este único nome. Coral Júlio de Oliveira, que nasceu e vive até hoje comprometido em adorar-te em espírito e em verdade. Permanece abençoando teus filhos e concede a cada um deles a vitória, conquanto teus filhos, com a singeleza do coração, sendo provados e medidos pelo Senhor, meu Pai bendito, dá-lhes a bênção que tanto necessitam. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.